Já passamos da metade do ano de 2023, o momento em que você está assistindo esse vídeo aqui, o momento em que eu gravo esse vídeo para você. Nós já estamos no terceiro trimestre do ano de 2023 e eu posso adivinhar aqui que você está sentindo esse ano que as metas que você definiu, por exemplo, conquistar a sua tão sonhada promoção no seu trabalho, ainda não aconteceu. A boa notícia é que nós ainda temos tempo, no momento em que eu gravo esse vídeo para você, nós temos ainda praticamente 5 meses de trabalho para mudar a nossa carreira, para mudar a nossa história e fazer acontecer. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero trazer para você 10 habilidades de liderança que eu separei baseado nos meus 14 anos treinando, desenvolvendo líderes executivos aqui no Brasil e também em 8 países aí do mundo. Se você está interessado em saber quais são essas 10 competências, pegue papel e caneta, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo e fique atento porque o seu insight para mudar o seu resultado pode estar no próximo trecho. Então seja muito bem-vindo. Para você que ainda não me conhece, está chegando agora aqui no nosso canal, Murilo Manzano aqui, sou empresário e criei esse canal para explorar os segredos da liderança e de uma carreira de alta performance. Se você se interessa por conteúdos desse tema, sem balela, sem enrolação e teoria furada, mas de quem está no front fazendo acontecer, já se inscreve aí no canal, toque aí em inscrever-se, também ative o sininho de notificação, porque toda semana eu trago pelo menos 3 vídeos novos aqui para você de altíssimo nível. Eu separei então 10 competências que você deveria começar a prestar atenção para conquistar uma promoção ainda esse ano. É claro que você não pode desenvolver as 10 de uma vez. Então, conforme eu vou te falando cada competência, eu quero te convidar a fazer uma autoanálise. Você vai analisando de 0 a 10 qual é o seu nível de satisfação atual com cada uma dessas competências. Tá combinado? Assim você vai ter um diagnóstico sobre qual é o seu nível e depois você vai escolher qual dessas 10 é a mais importante, mais interessante para você começar a desenvolver. A verdade é que o seu sucesso está muito mais próximo do que você imagina. Às vezes nós olhamos para a nossa carreira, nós olhamos para a nossa história, nós olhamos para os nossos negócios. Em alguns momentos de nossas vidas, os desafios parecem estar maiores do que as suas competências para resolvê-los. Mas eu digo uma coisa, a competência número 1 que você precisa, quando você está diante de uma busca para o crescimento na carreira, seja a sua promoção, seja o sucesso do seu negócio e assim por diante, você precisa da primeira coisa. E essa é a primeira competência que eu quero te convidar a refletir aqui. Você precisa de iniciativa. O que é iniciativa? Iniciativa é fazer as coisas que têm que ser feitas antes de alguém te cobrar, independente de você querer fazer ou não. Então você tem uma tarefa para fazer, você não quer fazer aquela tarefa, talvez você está cansado, ou você está de saco cheio, ou você está estressado, ou seja lá o que for, mas aquela tarefa tem que ser feita. Iniciativa é você fazer o que tem que ser feito antes mesmo de alguém cobrar você. Você percebe que quando você entra em movimento na carreira, a vida começa a responder. Tem uma frase que eu gosto bastante, eu não lembro quem é o autor, mas a frase diz assim: a partir do momento que você tem iniciativa, a providência divina imediatamente entra em ação junto com você para fazer o teu sonho acontecer. E aqui vem a pergunta, de 0 a 10, o quanto você está satisfeito com a sua competência de iniciativa? Não é o que você estava ontem, não é o que você está amanhã, mas é o que você está sentindo agora. Que nota você dá? Anote aí. Esse vídeo aqui é para você entrar em movimento, hein? Não é um vídeo para você assistir de forma passiva, não é só um entretenimento, né? Além de um entretenimento, é uma oportunidade de olhar para dentro junto comigo aqui. Segunda competência que eu separei para você desenvolver como líder é o feedback. Ora, você conhece alguém, algum líder bem-sucedido, que não sabe orientar as pessoas que ele lidera, que não sabe ajustar o que tem que ser ajustado, que não sabe reconhecer os pontos fortes do seu time? O feedback é a capacidade que você tem de fazer as pessoas saberem como elas estão se saindo. Até acho que tem um livro com esse nome, né? Eu preciso saber como estou me saindo. Acho que tem até um livro
com esse nome sobre o feedback. Então, feedback é isso, é a sua competência de deixar o seu time saber para onde eles estão indo e como estão indo. Se estão mandando bem e o que tem que ajustar. Tem líder que espera para dar feedback só quando tem alguma coisa errada. Está totalmente errado, né? Então, essa segunda competência de 0 a 10, como você avalia hoje? Qual é a sua satisfação com a tua competência atual em feedback? Bom, já falamos duas, iniciativa e feedback. Próxima competência é tomada de decisão. O que é tomada de decisão? O líder tem que ser resoluto. Resoluto quer dizer você tem convicção nas coisas que você faz. O sucesso pessoal, o sucesso profissional, o enriquecimento, tudo isso depende de uma tomada de decisão sólida e assertiva. Então, quando eu estou falando de tomada de decisão para você, eu quero saber o seguinte: o quanto você sabe o que quer da sua vida, o quanto você sabe o que a empresa espera de você, do seu departamento, o quanto você sabe quais são as metas e o quanto você sabe quais são os valores, tanto seus quanto da empresa. São esses conhecimentos que te dão uma capacidade de tomada de decisão assertiva. Então, das decisões que você toma, quantas se mostram assertivas e no timing certo? Faça aí a sua autoavaliação, tomada de decisão. Qual é o seu nível de satisfação atual com essa competência de 0 a 10? Bom, já falamos de iniciativa, de feedback, de tomada de decisão. E agora, uma das competências que eu mais gosto em liderança, que é comunicação. Então, comunicação, até eu costumo dizer que liderança é comunicação. Sem comunicação não há liderança. Eu falava de feedback para você, mas o feedback é um dos aspectos da liderança e dentro da comunicação, né? Então, feedback faz parte da comunicação, mas a comunicação é bem maior do que isso. Então, aqui nessa autoanálise de comunicação, eu quero que você leve em conta o seguinte: comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que você transmite. É aquilo que você transmite que determina a sua comunicação. Então, comunicação é muitas vezes o que você não fala. É a sua postura, é o seu tom de voz, é a sua expressão, são os seus gestos, a sua forma de andar, a posição do seu queixo, o seu olhar. Tudo isso não envolve o uso da palavra especificamente, né? Então, aqui em comunicação, eu quero saber o seguinte: eu quero que você se avalie da seguinte forma: o quanto você consegue criar relacionamentos com as pessoas, o quanto você consegue se fazer entender, o quanto você transmite uma imagem de sucesso e de confiança para que as pessoas sigam você como líder. De 0 a 10, põe aí no papel qual é o seu nível de confiança nessa competência de comunicação. Quanto você se sente bem hoje com essa competência? Pô, 0 quer dizer, Murilo, não estou nada contente, satisfeito ou confiante com essa competência minha de comunicação. Ou 10, estou completamente realizado com a competência de comunicação. As pessoas entendem com clareza o que eu falo. As pessoas me veem com uma autoridade. A minha gesticulação, o meu tom de voz e a minha expressão são totalmente assertivas. Aí seria um nível 10. Então, escolhe a nota que você vai decidir e você está fazendo aqui um trabalho de diagnóstico das suas competências. Bom, depois de comunicação, eu separei aqui planejamento estratégico. Todo líder tem que saber planejar. Mas nesse caso, o que é um planejamento estratégico? Planejamento estratégico envolve missão, visão e valores da sua empresa. Se a sua empresa tem com clareza a visão, a missão e os valores, quanto mais claro e disseminado isso está, mais forte é a sua cultura. Eu costumo dizer que as empresas têm 2 tipos de cultura: intencional e não intencional. Não intencional é uma cultura que foi sendo criada de maneira aleatória, né? Agora, intencional, você conseguiu transmitir com a clareza e a frequência, a intensidade necessária a missão, visão e valores. Então, planejamento estratégico aqui eu quero saber não só da sua capacidade de planejar, mas acima de tudo, o quanto as pessoas sabem para onde a sua empresa vai, que é a sua missão, o que você quer se tornar, que é a sua visão,
e o que é importante fazer, como se comportar para chegar lá. Isso compõe um planejamento estratégico. Agora faça a sua avaliação de 0 a 10 e quando você está satisfeito com essa competência. A próxima competência é desenvolvimento de pessoas. Quanto você é bom em ensinar as coisas para as pessoas que você lidera? Quanto você ensina, prepara aquelas pessoas, motiva e delega para elas? Desenvolvimento de pessoas, então, tem a ver com a sua confiança nas pessoas e a sua capacidade de formá-las, de ensiná-las a trabalhar e de ensiná-las a ter as atitudes técnicas e comportamentais para entregar o trabalho. Todo bom líder, todo líder que os liderados querem trabalhar ou sentem gratidão por ter trabalhado, é um líder que sabe desenvolver pessoas. Então aí no desenvolvimento de pessoas vai entrar aquela questão de o que você fez por elas. O ser humano tem uma dívida de gratidão quando ele percebe que alguém fez algo por ele e ele não pode retribuir. Então ele fica com aquele sentimento de gratidão. É gostoso você, como líder, poder fazer a diferença na vida das pessoas. E a grande diferença que você faz é através do desenvolvimento de pessoas, essa competência. Então, de 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação atual com a sua competência de desenvolvimento de pessoas? Você percebe aí que o teu diagnóstico está sendo bem completo, né? Eu espero que você esteja anotando aí cada uma dessas notas, dessas competências aí. Próxima competência é inteligência emocional. Eu costumo dizer que o líder tem que aprender a sofrer, você tem que saber sofrer. No mundo corporativo, quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo, quando você busca indicadores, uma coisa é o que você planejou fazer, outra coisa é o mundo real. Nenhum plano resiste ao campo de batalha, as coisas nem sempre vão acontecer exatamente como você quer. E aí entra a sua capacidade de inteligência emocional, que é de ter a paciência necessária para que as coisas aconteçam, para ter a persistência necessária de não desistir quando a coisa estiver difícil. A grande diferença de um profissional para um amador é que o profissional trabalha com longo prazo. O amador é imediatista. O imediatismo te faz desistir. Então, do meu ponto de vista aqui, para os executivos que eu atendo, inteligência emocional é essa competência. Agora, de 0 a 10, quanto você está satisfeito com a sua competência de inteligência emocional? Bom, próxima competência, orientação para resultados. Orientação para resultados. O que quer dizer orientação para resultados? Quer dizer o quanto foco no resultado você tem. Aqui eu quero que você entenda uma competência de foco na solução. Foco na solução é você não ficar remoendo, lamentando os problemas que surgem no seu dia a dia, na sua vida. Mas olhar para esses problemas do ponto de vista da solução. Como é que eu resolvo esse problema? Que ações eu posso tomar? Qual é a grande oportunidade por trás desse problema que eu tenho enfrentado? Essa perspectiva de orientação para resultado é o que faz o seu time não ficar gastando energia com coisa desnecessária, com reclamação, de caça às bruxas, etc, etc. Então, de 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação atual com a sua competência de orientação para resultados? A próxima competência não pode faltar. Faltam 2, hein? Foram 8, faltam 2. É a competência de delegar. Delegação de tarefas. Delegação de tarefas é o que tira você daquele redemoinho operacional, onde parece que tudo que você faz é urgente, não sobra tempo para você fazer as coisas importantes e estratégicas. É isso que acontece quando você não delega. Então, delegar é um ato de coragem. Você precisa acreditar nas pessoas para delegar também as coisas importantes e complexas para que elas sejam feitas. É a delegação que faz com que você obtenha tempo para fazer o que só você pode fazer. Você tem 2 tipos de atividades no seu negócio. Atividades de funcionamento e atividades de crescimento. Atividade de funcionamento é a operação rodando. São coisas que têm que ser feitas, mas não precisa ser você. Por exemplo, se você tem uma padaria, quem é que vai lá abrir a padaria? Tem que ter alguém para fazer isso, mas não necessariamente é você. Se alguém não fizer, a empresa, a operação não vai funcionar. Mas você há de convir comigo que qualquer pessoa pode ir lá e abrir.
Agora, atividades estratégicas são coisas que só o líder pode fazer. É você focar em pessoas, por exemplo, são as atividades de definição de metas, são as atividades de mensuração de indicadores, são as atividades de inovação, de aumento de lucro, de redução de custos e assim por diante. Então isso tudo está aí dentro de delegação. De 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação com a competência de delegação? Você está fazendo o diagnóstico completo aqui, né? Agora faltou uma competência aí que já não podemos deixar passar. Talvez você já tenha sentido falta dela. E nós fechamos com chave de ouro aí essas 10 competências com ela. A gestão do tempo. Quanto mais você produz, mais sucesso você tem. Ora, talvez você já reparou que o seu vizinho acorda a mesma hora que você, mais ou menos ali, almoça a mesma hora, janta mais ou menos a mesma hora, dorme mais ou menos a mesma hora, mas às vezes o seu vizinho está deslanchando e você não. Qual é a diferença? Qual é a diferença que faz alguém ter sucesso e alguém ficar patinando? É a capacidade da pessoa de produzir. Então isso é gestão do tempo. Gestão do tempo, na minha opinião, envolve um bom uso de agenda. Você programar a sua semana, por exemplo, você programa a sua semana, todo domingo você programa então a semana seguinte, você olha para aquela semana, já sabe as tarefas importantes que você vai resolver naquela semana, você faz bloqueios estratégicos na sua agenda. Isso é a gestão do tempo. Quanto resultado você entrega? Você vai fazer essa avaliação agora, de 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação atual com a sua gestão do tempo? Dei essa nota para você. Você acabou de fazer um diagnóstico dessas competências. Agora, qual delas saltou aos seus olhos? Qual delas você sentiu que é mais importante você resolver com mais urgência? Então, quando eu comecei esse vídeo falando, olha, ainda dá tempo de você buscar uma promoção em 2023. Não dá tempo de desenvolver todas essas, obviamente. Você vai precisar de muito mais tempo para desenvolvê-las. Mas agora eu já te dei 2 grandes presentes aqui. Já coloquei no seu radar quais são as competências de um líder, de um executivo, de um empresário bem-sucedido. Não importa se você é um líder que está começando agora, não importa se você é um líder experiente. Essas sempre vão ser as habilidades que vão levando você para o seu próximo nível. E agora que você viu essas competências, você fez um diagnóstico. Desse diagnóstico, você vai escolher qual é a primeira competência, a mais interessante. Se você colocar o foco em desenvolvê-la, você aumenta mais as suas chances de ser promovido. Olha, se você percebeu o tamanho da importância dessa autoanálise, essa reflexão sincera sobre o seu desempenho, você já deve ter sentido aí o gostinho do autoconhecimento. Portanto, você que é um líder iniciante, eu preparei um presente para você que chegou até agora no final desse vídeo. Eu quero te convidar a entrar para o meu curso Manual do Líder Iniciante, um curso que eu preparei para transformar completamente a sua vida profissional. Você que é um líder, você que é um gestor, você que é um empresário, quer aprender de vez a liderar, ter um time que entrega resultado, fazer o time entregar resultado, aumentar o respeito da equipe por você, se tornar uma referência no seu segmento, ser mais valorizado na empresa, se tornar um ativo raro no mercado. Você sabe que hoje em dia as empresas estão disputando a tapa os líderes que sabem fazer acontecer. Há uma escassez de liderança enorme no nosso país e desenvolver a sua liderança é uma grande oportunidade na sua vida. Você tem essa chance agora por um preço absolutamente simbólico. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link promocional para você estudar comigo. Vou ser o seu mentor ali no nosso curso, Manual do Líder Iniciante, por um preço absolutamente barato. É o preço de uma cervejinha por mês, para começar a mudar completamente os resultados da sua equipe, seus e da sua vida. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, se esse diagnóstico já foi útil para você, te convido a deixar o seu curtir. Te convido também, se você ainda não fez isso, a compartilhar esse vídeo para os líderes que você acredita que são bons profissionais e que podem melhorar ainda mais com essa autoanálise de competências. Um forte abraço e nos falamos no próximo vídeo.